Se você se sentia um verdadeiro especialista e achava que tinha um mestrado em saber tudo sobre Bluey, vim aqui para te tirar dessa ilusão e tirar sua medalha de fã destaque. Bluey esconde muitas coisas e mensagens que nem mesmo sua namorada psicopata conseguiria perceber. Você só pode ser feliz quando estiver comigo, não é, o animal? Chili e Bandit foram para a escola de paz? Existe reencarnação em Bluey? Stripe e Trixie nunca deveriam ter sido pais? Agora falando sério, pessoal, peguem uma rosquinha e vamos ver tudo que Bluey está escondendo de nós. E vamos começar com algo que com certeza vocês já se perguntaram muitas vezes, mas nunca obtiveram respostas. Se existe pergunta sem resposta, será que existe resposta sem pergunta? E então, será que em Bluey existe Deus? Ou a quem eles pedem ajuda quando estão passando por momentos difíceis? Devo dizer que essa não é uma pergunta fácil de responder, já que parece que não há nenhuma pista de que exista religião dentro da série Bluey. Mas isso não é apenas coincidência, pois caso não saibam, a empresa ABC Austrália, que transmite o programa em seu país de origem, tem regras bastante rígidas sobre incluir qualquer tipo de religião dentro do programa. Ou seja, não devem ser coisas muito óbvias para que não haja mal-entendidos e eles tenham até que censurar o rosto do Bandit. Mas o Lud Studios é realmente muito esperto. E apesar de todas essas restrições tão chatas, eles encontraram uma forma de deixar uma certa referência religiosa no episódio da Páscoa. Durante todo esse episódio, vemos Bluey e Bingo coletando os ovos de Páscoa que estão escondidos por aí. Mas é justamente no final desse episódio quando as pequenas movem a bola de yoga e vemos um brilho iluminando seus rostos. Vocês podem pensar que isso não significa nada, não é? Mas vocês estão enganados, já que esta é uma referência bastante direta à ressurreição de Jesus Cristo, onde uma pedra foi removida para revelar que ele havia ressuscitado. Este é exatamente o mesmo movimento que Bluey e Bingo fazem ao mover a bola e revelar seu grande tesouro. A cena não violou regras, mamadeiras, e, ao mesmo tempo, faz jus ao verdadeiro significado dos ovos de Páscoa. Vocês já se perguntaram como Chili e Bandit se tornaram os melhores pais do mundo? Isso não é mera coincidência, amigos. Também não é que eles nasceram com superpoderes para serem os melhores pais. Na verdade, eles se prepararam para saber que tipo de criação iriam dar para Bluey e Bingo. Então sim, pode-se dizer que eles foram para a escola para aprender a ser pais. E não digo isso só porque tenho boca, já que em alguns episódios nos deram pistas de que realmente receberam orientação profissional, para saber como lidar com seus filhos quando eles ficam muito mal criados. E esse exemplo podemos ver claramente no episódio de Mau Humor. Aqui podemos ver como Bingo se transforma em sua pior versão, incorporando seu mau humor. Chili e Bandit, em vez de castigar Bingo, deixam que ela extraia toda a sua raiva. Para isso, Bandit coloca um chapéu de viking e a controla, que está causando confusão porque está irritada. Alguns pensariam que uma boa chinelada poderia resolver tudo isso, mas calma, aqui não estamos em A Rosa de Guadalupe. Em vez de jogar chinelos e dar cintadas, Don Chucrute e Chili permitem que Bingo expresse e processe suas emoções negativas através da brincadeira, mas de uma forma controlada. Algo semelhante ocorre no episódio de Pavlova. Isso porque Bluey e Bingo tentam enganar Bandit para que ele lhes dê sobremesa antes do jantar. E o grandalhão azul? Em vez de ficar bravo ou castigá-las por não obedecerem, ele cria um personagem de garçom que serve de tudo, menos Pavlova. Uma maneira muito inteligente de ensinar limites, mas ao mesmo tempo deixar que as meninas usem sua criatividade e expressem suas ideias. E assim como esses episódios, podemos continuar mencionando muitos outros, como por exemplo, o episódio do arroio, quando uma das pequenas tem medo da natureza, e Bundy, ao invés de sumir e dizer para ela não ser uma chorona, aos poucos ele a ajuda a superar seus medos, e mostra que não tem nada de errado em sentir medo, desde que consiga superá-los. Como já vimos, são coisas que nem todo pai ou mãe fariam. Bandit e Chili foram para a escola de paz. Um dos personagens mais misteriosos da série sempre será a mãe da Chili. E olha, amigos, por alguns detalhes sutis que a série nos deixou. Ficou claro para nós que a mãe da Chili faleceu.
foi especialmente no episódio do dragão, onde Chili expressa abertamente o quanto sente falta da mãe dela. Algo que acho bastante curioso. Mas dentro desse episódio, Chili tenta explicar para Bluey que a tristeza e a dor não são coisas que simplesmente vão desaparecer. Na realidade, é algo que você aprende a lidar, aceita e continua em frente. E isso faria muito sentido se a Chili está bastante abalada pela morte da mãe dela, já que no final do episódio vemos como Chili está agarrada a um lindo cavalo. Mas depois ela o deixa ir, aceitando finalmente a morte da mãe dela. E, na verdade, o significado oculto que esse cavalo pode ter é que a mãe de Chili teve que passar por algo realmente difícil, já que esse cavalo poderia simbolizar a força que ela teve para seguir em frente até que finalmente pôde descansar em paz. É por esse detalhe que se especula que possivelmente a mãe de Chili faleceu de câncer, e isso foi muito antes do nascimento de Bluey. E uma das pistas mais difíceis podemos encontrar no episódio: o vovô. Chili demonstra uma profunda preocupação com a saúde de seu pai, Mort, que está se recuperando de uma cirurgia. Sua insistência para que ele descanse e se cuide. Isso pode ser interpretado como resultado de já ter perdido sua mãe anteriormente, aumentando seu medo de também perder o pai. Então provavelmente nunca veremos um episódio de Bluey e Bingo junto com a mãe da Chili. Deixem um coração partido nos comentários se estão tristes por essa situação. No universo de Bluey, diferentes estilos de criação são retratados ao longo da série, que fazem Chili e Bandit parecerem os pais perfeitos. Mas isso não quer dizer que todos os personagens vão educar seus filhos da mesma forma. Isso ficou claro pra gente no minisódio chamado De Lado a Lado, onde praticamente nos colocam em comparação. A forma como Bluey vive e a forma como sua amiga Honey vive. Elas têm uma rotina diária bem diferente. Bem, por um lado, podemos ver que Bluey, ao que parece, sempre foi alguém bastante bagunceira, que adora comer besteiras e não gosta nem um pouco de fazer exercícios. Enquanto Honey é totalmente o oposto de Bluey. Ela é bastante organizada, adora ler livros, joga futebol e arruma a casa, mesmo sem que seus pais peçam. Mas essas diferenças não impedem que Bluey e Honey sejam grandes amigas, pois quando se encontram, as duas ficam muito animadas em se ver. Isso, meus amigos, está nos deixando uma mensagem muito clara. Não existe uma forma certa de viver ou de ser pai. Cada família tem valores e costumes muito diferentes. Por exemplo, temos a Chloe, a quem deixam dizer a palavra xixi, enquanto Chili fica muito bravo porque acha que é uma palavra bastante desagradável. Ou também temos a Indy, que tem uma alimentação muito restrita porque ela é vegetariana. E bom, também temos a Stripe e a Trixie, que, se você me perguntar, deveriam ser denunciados ao conselho tutelar, já que em alguns episódios ficou claro que não se importam nem um pouco em discutir na frente das filhas. Inclusive já deixaram elas bem traumatizadas, pois a pobre da Sox fica imitando as brigas deles na festa de casamento da Rat Frisky. Então, Bluey nos explica todas essas dinâmicas de diferentes pontos de vista para mostrar que nenhuma família é perfeita. Vamos esperar para ver que tipo de pais Rad e Frisky vão ser. E quando eu digo que Bluey é uma série bastante profunda, é porque realmente é uma série bastante profunda. Acreditem, eles já abordaram até temas como reencarnação, isso mesmo que vocês ouviram. E foi exatamente no episódio O Lixeiro. À primeira vista, parece que esse episódio fala apenas sobre reciclagem, quando na verdade aborda questões bem profundas. Por exemplo, quando Bluey pergunta a Bandit onde ela estava antes de nascer, vemos como Bandit tenta ignorar a pergunta fingindo que não ouviu. E se vocês prestarem um pouco mais de atenção nesse episódio, vão perceber que Bluey vai explorando e descobrindo o que faz uma pessoa ser boa ou má. E deveriam descartar seus desenhos antigos? Isso para que no final nos deixasse com uma grande reflexão que nem mesmo o seu professor de filosofia teria. Pois ela acredita que o papel do seu desenho surgiu do desenho de outra pessoa, nos dando uma referência direta à reencarnação. Pois vemos como tudo isso do papel reciclado tenta nos fazer entender que a existência é um ciclo que se repete, transmitindo uma mensagem fascinante para as crianças sobre o quão eterna pode ser a existência. Vocês sabem, a matéria não se cria nem se destrói, apenas se transforma.
E isso pode ser conectado com o detalhe que vimos anteriormente sobre a reencarnação no episódio da Páscoa. E bem, amigos, isso foi tudo depois de nos deixar com uma crise existencial. Então deixem nos comentários qual foi o detalhe que mais surpreendeu vocês em Bluey.